é o seguinte, aquela máquina de ar-condicionado ali atrás deu um probleminha. Então ali atrás vai ficar bastante quente, tá bom? Então se você quiser vir para frente, já pode vir agora, né? Provavelmente aí atrás vai ficar bastante quente, então fica aí a dica. Seguindo a dica aqui do presbítero. Nós queremos dar as boas-vindas a todos que estão presentes, né, os irmãos, e você também visitante que está conosco nesta oportunidade, você que nos acompanha também pela internet, seja bem-vindo. Há poucos dias atrás, eu não lembro assim, se foi há umas 2 ou 3 semanas, eu estava ouvindo uma palestra e aí eu comentei com Délia, né? Eu falei assim, eu vou anotar algumas coisas aqui e quando eu tiver a oportunidade eu vou falar sobre esse assunto, né? E aí coincidiu, né, essa semana da Liane me ligar, né, pedindo se eu pudesse dar aula nesta manhã, compartilhar a palavra com os irmãos. E eu convido para que nós possamos abrir em Hebreus, capítulo 12, Hebreus, capítulo 12, versículo 14 e versículo 15. Hebreus, capítulo 12, versículos 14 e versículo 15. E aí você vai manter a sua Bíblia aberta, nós vamos citar aqui vários textos, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, e gostaríamos que você acompanhasse aí na meditação da palavra, e nosso desejo é que Deus fale ao seu coração nesta meditação na palavra. Hebreus capítulo 12, versículo 14 e versículo de número 15. Vamos ler juntos? Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Amém. Hebreus é uma epístola que foi escrita para um grupo de pessoas que conheciam a palavra de Deus. Terça-feira falamos isso lá na casa da Camila e do Fagner, né? Falamos um pouquinho também sobre Hebreus, Epístola aos Hebreus. E a palavra de Deus nos mostra que essa carta foi escrita para esse grupo de pessoas que, apesar de conhecer a palavra, eles precisavam ser lembrados sobre o que realmente a palavra de Deus era, porque se nós interpretarmos de forma errada, de forma distorcida a palavra, ela não vai surtir efeito no nosso coração, na nossa vida. De nada adianta conhecer apenas teoricamente aqui, se não vier para o coração, se não for a prática da vida, porque os desafios da vida são grandes muitas vezes. Eu costumo dizer que ser cristão aqui nesse momento é muito fácil, mas e a vida lá fora? E os relacionamentos? Relacionamento na nossa casa, né, com o nosso cônjuge, o relacionamento com os filhos, o relacionamento no trabalho, né, Lindomar? Relacionamento com os vizinhos, com os amigos, com aquele que tem uma empresa aí em sociedade com outro, né, com sócio. E aí? Como que a gente vai lidar com esses desafios da vida, que a vida nos apresenta? Por que muitas vezes nós passamos por adversidades? Por que muitas vezes nós passamos por sofrimento? Por que muitas vezes nós sofremos dores, angústias na nossa alma, no nosso coração? Isso é fruto do pecado. Não propriamente do seu pecado, pode ser também, mas é fruto principalmente do pecado original, herdado de Adão, e isso foi replicando e chegou até nós. Então eu e você, enquanto estivermos aqui,
enquanto caminharmos aqui, enquanto o Senhor Jesus não chamar a gente para estar com Ele. Alguém quer ir hoje? Alguém quer ir hoje? Alguém quer partir hoje? Né? Enquanto estivermos aqui, nós vamos passar por situações, às vezes constrangedoras, às vezes que vão trazer mágoa para o nosso coração. Então, um problema muito comum hoje é pessoas com seu coração amargurado, irado, rancoroso. E isso pode desencadear várias situações na caminhada. E eu gostaria então da gente pensar nesta manhã no tema cuidando do coração. Cuidando do coração. E eu te pergunto, como está o seu coração aí hoje? Como está a sua vida? Como está a sua caminhada? Vivemos num tempo em que convivemos com pessoas ofendidas por algum amigo, por algum familiar, pessoas magoadas, pessoas que trazem traumas, às vezes até de infância. E talvez você já ouviu aquela expressão assim: não, fica tranquilo, o tempo cura. Já ouviu alguém dizer: fica tranquilo, o tempo cura? Não cura coisa nenhuma. Não cura uma mágoa, um rancor, um ódio, uma tristeza. Se ela não for tratada no nosso coração, o tempo não cura. Porque quem cura é só Jesus. Quem liberta é só Jesus. Quem sabe as angústias do coração e da alma é o Senhor, é o Espírito Santo que trabalha o nosso coração. Tempo não cura nada. Tempo, pelo contrário, ele pode desencadear muitos problemas e pessoas sofrem até fisicamente. Lembra do salmista, quando ele diz: enquanto calei, os meus pecados envelheceram os meus ossos, eu sofri constantemente. E assim nós temos hoje pessoas que estão gemendo na alma, que estão até com doenças, fruto de uma tristeza profunda. O tempo então não cura. Aquilo que não é tratado, não é resolvido, pode trazer sérias consequências. Consequências às vezes terríveis, que pode quebrar relacionamentos, pode quebrar amizades. Enfim, poderia causar várias situações. Agora eu quero que você deixe um pouquinho aí esse texto de Hebreus, porque ele vai falar que tem um problema aqui, né? Nem haja, parte B do versículo 15, nem haja raiz alguma de amargura. Vamos lá para 2 Samuel, capítulo 16. 2 Samuel, capítulo 16, o versículo de número 23. A Débora vai colocar aqui para nós, né? Vamos ler juntos aí? 2 Samuel 16, versículo 23. Leiamos. O conselho... Conselho de Aitofel, tanto para Davi como para Absalão. O conselho que Aitofel dava naqueles dias era como? Como que? Resposta de Deus. Você queria ter um amigo assim? Hein? Você queria ter um amigo assim? Alguém que todos os conselhos dele é a resposta de Deus. Já pensou? Alguém que tem uma sintonia aí, Marcelão? Uma pessoa que tem uma sintonia direta com Deus e os conselhos dele é como resposta de Deus para o nosso coração. Eu queria ter um amigo assim, ué. Você também não queria ter uma amizade desse ponto? Alguém que é conselheiro, alguém que te orienta, alguém que te ajuda, alguém que caminha junto com você. Então a Bíblia fala desse homem, Aitofel. Ele dava conselhos ali para Davi. Ele era um conselheiro de Davi. E depois ele se tornou conselheiro também de Absalão, filho de Davi. Talvez a gente não para pensar o que um verdadeiro amigo pode trazer de bênçãos para a nossa vida. Eu não estou falando de bênçãos materiais. Eu tenho que ter um amigo rico, porque aí se ele for rico ele vai me dar dinheiro, vai me proporcionar muitas coisas boas daqui. Mas como que era essa amizade aqui de Davi com Aitofel? E por que
às vezes, uma pessoa que é tão amigo, uma pessoa que caminha junto, pode trazer situações complicadas para a nossa vida. E nós temos que ir para outro texto para entender sobre esse personagem, Aitofel. É o texto de Salmo 55, versículo 12, 13 e 14. Salmo 55, versículo 12, 13 e 14. Diz assim: com efeito, não é inimigo que me afronta. Se o fosse, eu o suportaria. Nem o que me odeia, quem se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia. Mas és tu, homem meu igual, meu companheiro e meu amigo íntimo. Olha só, meus queridos, Davi falando de Aitofel. Você era meu amigo íntimo. Você tem amigo íntimo? Hein? Alguém que você pode contar? Alguém que você fala coisas que você não fala para nenhuma outra pessoa, talvez nem o seu cônjuge sabe, ou talvez o seu cônjuge é tão amigo seu que outras pessoas não sabem de nada, mas o seu cônjuge sabe. Pessoas com quem você caminha junto, porque o texto vai dizer para nós, olha, versículo 14, juntos andávamos, mas também versículo 14 fala, juntos nos entretínhamos, jogava bola, hein, Giovanni? Giovanni já foi bom de bola, já foi, né? Agora já parou, né? Jogava bola junto, ou alguém que é mais sofisticado um pouquinho, né, Giovanni? Jogava tênis. Tênis tem que ter um dinheirinho a mais, né? Para alugar uma quadra de tênis, eu acho que não é barato, não. E não tem por aqui, né? Ir para a praia junto. Já pensou? Assistir um cinema junto, Eduardo? Churrasquinho, ou se for Evandro, um peixinho assado, hein? O caranguejo, sei lá, juntos nos entretínhamos. Mas também o versículo 14 diz assim, e juntos íamos à casa de Deus, ou seja, eles caminhavam para o templo juntos. Você queria ter um amigo assim? Hein? Essa era a vida de Aitofel e Davi, essa era a amizade que eles alimentavam. Davi confiava em Aitofel, era como se fosse o que a gente costuma dizer, amigo do peito, era uma pessoa de relacionamento pessoal, eles compartilhavam a vida, eles conversavam sobre muitas coisas. Aitofel era um grande conselheiro, talvez assim seja o seu relacionamento com várias pessoas hoje. Talvez você é muito amigo do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, do seu cônjuge. Você tem um amigo que você pode contar muito. Assim era a vida de Aitofel. Lazer juntos, iam juntos para a casa de Deus. Mas por que o versículo 12? O que aconteceu? Vamos ler juntos o versículo 12? Com efeito, não é inimigo que me afronta. Se o fosse, eu o suportaria. Nem é o que me odeia quem se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia. Uma coisa é alguém que é inimigo, você já fica preparado, não é? Você já fica um pé atrás. Mas aqui é amigo. Aí eu posso aplicar aqui para nosso contexto. Às vezes pode ser um irmão, às vezes pode ser o cônjuge, às vezes pode ser um colega de trabalho, às vezes pode ser o seu patrão, às vezes pode ser o seu empregado. Tinha um bom relacionamento, tinha uma boa amizade, tinha um lazer juntos, passeava juntos, churrasco junto, alimentação junto. E aconteceu alguma coisa que quebrou isso. O relacionamento de anos foi desfeito. Será que uma amizade tão profunda, uma amizade tão verdadeira, um relacionamento conjugal de anos, 20 anos, 30 anos, como pode ser quebrado? Como pode ser desfeito? Como pode um filho odiar tanto o seu pai, a sua mãe,
a ponto de levar a tragédias que nós temos visto no noticiário. Irmãos, isso está acontecendo, infelizmente, toda semana, ou às vezes mais de uma vez na semana, essas situações acontecendo. Pode ser que você que está aqui hoje, tem alguma pessoa que você não consegue olhar mais nos olhos dela. Como costuma dizer popularmente, fulano eu não consigo olhar, nem pintar de ouro se ele aparecer aqui. Porque aconteceu alguma coisa, que foi aqui, ó, no coração, magoou, chateou, entristeceu. E a gente precisa pensar sobre isso nesta manhã. O que aconteceu com Davi e com Aitofel? O que Davi fez? O que Aitofel fez? Para que esse relacionamento tão íntimo como descrito no texto do Salmo 55, que está ali narrado, esta amizade, esse companheirismo, esse conselheiro, agora é considerado como inimigo por parte de um e de outro. Vamos para 2 Samuel, capítulo 11. Vamos ver o que aconteceu e trazer aqui algumas aplicações para nós. 2 Samuel, capítulo 11. Diz assim o texto, capítulo 11, a partir do primeiro versículo. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele, e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon, sitiaram Rabá. Porém, o que Davi fez? Ficou em Jerusalém. Uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho, era ela muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe, é Betseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem, e ela veio. E ele se deitou com ela, tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi, estou grávida. Amados, Davi não vai para a guerra como era costume. O texto diz que ele fica em Jerusalém. Era costume na época da guerra os reis irem juntos, caminharem juntos, estar junto do seu exército. Isso era praxe, isso era comum. Mas nesse dia Davi resolveu não ir. Não vou. Vou ficar aqui, vou ficar de boa. Estou cansado. Eu acho que eu mereço, né? Eu sou rei. Não é assim? Às vezes a gente acha que a gente merece algumas coisas, a gente faz algumas escolhas baseados em alguns sentimentos. Mas a palavra de Deus nos diz que enganoso é o coração. A gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente vai alimentando no nosso coração. E muitas vezes, se nós tomarmos decisões baseadas somente no nosso coração, isso pode trazer sérias consequências, terríveis consequências para a nossa caminhada. E foi isso que aconteceu aqui. Davi resolveu, não vou. Eu sou rei, eu decido a minha vida, eu faço dela o que eu quiser, hoje eu não vou. Nessa guerra eu não vou deixar. Eu tenho um exército bom, né? Meu exército é bem preparado, eles sabem fazer a coisa acontecer, não precisa de mim lá. E ele fica em Jerusalém. E aí Davi comete adultério com Batseba, manda chamar aquela mulher, e o texto vai dizer para nós aí, terceiro versículo, Davi mandou perguntar quem era, disseram-lhe, é Betseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o heteu. Qual a consequência desse pecado? Qual a consequência dessa, entre aspas, preguiça de ir para a guerra? Desse não ir para a guerra? Acontece um adultério. E vocês lembram muito bem, eu acredito que a maioria aqui, que esse adultério não fica encoberto, porque Betseba fica grávida, mas também o próprio profeta Natã
aponta o dedo para Davi, diz: você é esse homem, você fez isso, isso e isso. Se você abrir aí, vira uma parte da sua Bíblia, capítulo 12, versículo de número 10, diz assim: agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti. Tomarei as tuas mulheres à tua própria vista, as darei a teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz do dia, porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei isso perante todo Israel e perante o sol. Veja, irmãos, consequências de uma decisão errada, consequências de ser levado pelo seu próprio coração. Agora, o que acontece na vida de Davi, na família de Davi? Morte. O próprio bebê de Betseba morre, logo após o nascimento. Aminon, filho de Davi, começa a desenvolver no seu coração um amor, entre aspas, pela sua própria irmã. E ele faz de tudo para se deitar com a sua irmã. E vou usar a linguagem bem popular aqui: estuprou sua irmã, abusou da sua própria irmã. E Davi fecha os olhos para esse problema. Vou aqui fazer uma conjectura, tá, irmãos? Não vai dizer que está na Bíblia, não. Não estou acrescentando na Bíblia, não. O tempo cura. O tempo cura. Não vou mexer nesse negócio, não, que isso aí é um barril de pólvora. Davi deixou a coisa rolar. O que Absalão faz? O outro filho começa a alimentar no seu coração. Poxa, meu irmão fez isso, meu irmão maltratou a minha irmã, meu irmão abusou da minha irmã, e meu pai não faz nada, esse banana. Absalão, ele fica raivoso. Davi não trata o problema, não resolve o problema. Absalão resolve dar um jeito, como muitas vezes nós fazemos. Ao invés de buscarmos a Deus, ao invés de tratar o nosso coração, ao invés de cuidar das mágoas do nosso coração, da tristeza, da raiva que está ali, ao invés de colocar isso diante de Deus, abrir o nosso coração, o que muitas vezes nós fazemos? Não, vou resolver esse problema agora. Absalão vai e mata o seu irmão. O que Natan tinha dito para Davi? A morte jamais vai se apartar da sua casa. Assim, Absalão agora, ele, além de matar o seu próprio irmão, ele começa a se levantar contra o seu pai. Vire aí uma página da sua Bíblia. Duas, aliás, né? Talvez. Capítulo 14. Capítulo 14 em diante vai mostrar que Absalão agora ele começa a se levantar contra o seu próprio pai. E ele começa a juntar pessoas contra o seu próprio pai. E aí é que entra na história o amigão de Davi, Aitofel. Como que um relacionamento de Salmo 55 faz com que a coisa mude totalmente de figura. Vamos para o capítulo 15, versículo 12. Vamos ler juntos? 2 Samuel 15, versículo 12. Vamos ler juntos? Também Só até aí, 12. Obrigado, gente. Então, agora Absalão, ele manda chamar quem? Aitofel. Absalão pensa, bom, Aitofel era amigão do meu pai, ele conhece meu pai, ele sabe de intimidades do meu pai, quem sabe ele vai ser um bom conselheiro para mim também.
E há uma armação aqui de uma conspirata, como está dito aqui no versículo de número 12, né? Tornou-se poderosa a conspirata e crescia em número o povo que se tomava partido de Absalão. Irmãos, para fazer o que é mal, sempre vai ter gente para ajudar, não é? Para fazer o bem é mais difícil você juntar pessoas, para fazer coisas boas. Mas para fazer o mal, hein, Anderson? Para fazer o mal é fácil. A gente pode chamar pessoas, a gente pode juntar pessoas, fácil. Vão ali fazer isso. E foi isso que aconteceu. O texto mostra que se juntou poderosa conspirata e crescia em número. Talvez o que a Bíblia está falando aqui para nós, amados, que está narrando sobre Absalão, Aitofel e tudo isso que está acontecendo com Davi, pode se referir a algo que talvez você esteja passando. Pode se referir a um cônjuge seu, a um familiar, a um amigo, a alguém. Pode ser que você viu a sua mãe ser espancada. Talvez você viu alguém da sua família sendo abusado. Talvez você magoou alguém. Talvez você foi abandonado por alguém, por um familiar, por um amigo. Talvez você foi traído. Talvez você foi machucado. Foi isso que aconteceu com Aitofel. Por que Aitofel, o outrora amigo, o que tinha jurado lealdade a Davi, o que caminhava com Davi, o que jogava bola com Davi, o que ia para o lazer com Davi, o que ia para o templo com Davi, o que tinha intimidade com Davi, agora se junta a Absalão numa conspirata contra o próprio Davi? Por que uma coisa dessa acontece, amados? A ponto de agora ele sair de conselheiro de Davi para participar de uma conspiração, de uma armação contra justamente aquela pessoa. Amados, para aqueles que não sabem, Aitofel, ele era avô de Batseba. Aitofel, ele era pai de Eliã, e Eliã era pai de Batseba. Aitofel era conselheiro de Davi, quando Davi tem um adultério com a própria neta de Aitofel. Aitofel não cuidou do seu coração. Aitofel foi alimentando aquilo. Poxa vida, minha neta teve um caso, teve um adultério, o bebê deles morreu. O meu amigão Davi fez isso. Aquele que eu dou conselho da parte de Deus, toda hora Deus fala comigo, eu falo com ele. Amigão do peito, quantas vezes a gente comeu junto, andou junto, fez muita coisa junto, quantos conselhos eu dei para ele, e agora ele faz isso com a minha família. Matou o esposo da minha neta também. Pode isso acontecer, irmãos? Não deveria, mas acontece. Amigo do peito, irmão nosso, familiar nosso, pode fazer coisas que vão magoar o nosso coração, vão trazer tristeza para nós. E se a gente não cuidar do nosso coração, isso pode trazer consequências para a nossa vida. E foi isso que aconteceu. É por isso que Aitofel atende esse chamado. É por isso que Aitofel, não estou justificando, tá, irmãos? Não estou justificando aqui. Eu estou mostrando apenas a realidade. Entre aspas, foi fácil para Aitofel agora, porque ele já vinha há muito tempo alimentando isso no seu coração e na sua mente. Ele acabou com a minha família. Ele fez isso com a minha neta. Acabou com a vida do meu filho, da minha neta.
cometeu esse assassinato contra o esposo da minha neta. Aqueles que eram tão amigos, agora se tornam ferrenhos inimigos. Aqueles que caminhavam juntos para a casa de Deus, agora já não tem mais como ir para a casa de Deus. Aqueles que olhavam olho no olho, trocavam ideias, conversavam para decidir, agora não tem mais como. Vire aí uma página da sua Bíblia, capítulo 16. Versículo 20 até o 22. 16, 20 a 22. Vamos ler juntos? Então disse Absalão a Aitofel: dai o vosso conselho sobre o que devemos fazer. Disse Aitofel a Absalão: coabita com as concubinas de seu pai, que deixou para cuidar da casa, e em ouvindo todo Israel que te fizeste odioso para com teu pai, animar-se-ão todos os que estão contigo. Armaram, pois, para Absalão uma tenda no eirado, e ali, à vista de todo Israel, ele coabitou com as concubinas de seu pai. Lembra do que o profeta Natan disse para Davi? Davi, você fez em oculto, mas agora eu vou fazer com que a coisa aconteça em público. Aitofel, ele agora quer manchar o nome de Davi. Ah é, né? Você fez isso com a minha neta? Você acabou com a família, nossa família? Você acabou com a nossa moral? Você acabou com a moral da família do meu filho? Eliã, como é que agora Eliã vai explicar que a sua filha adulterou com o próprio rei? Você fez isso em oculto, agora vão fazer em público. Amados, um coração raivoso, um coração amargurado, magoado, triste, odioso, pode fazer coisas terríveis. E agora Aitofel quer manchar o nome de Davi. O ódio é muito grande. Ele faz esse ataque agora moral. E ele então dá esse conselho, o que antes era conselho da parte sempre de Deus, agora não tem mais conselho da parte de Deus. Não é um conselho para agradar a Deus, para viver para a glória de Deus, para que o Senhor seja glorificado. Mas agora Aitofel, amados, alimenta uma raiva tão grande, um ódio tão grande no seu coração, que ele fala: vamos manchar a moral de Davi, vamos expor ele publicamente, vamos montar um lugar para que você, Absalão, possa ter relação sexual com todas as concubinas na frente de todo Israel. Vamos acabar com Davi, com a moral de Davi. Irmãos, a situação é complicada, mas infelizmente pode piorar. Continua no texto, capítulo 17. Olha aí, versículo 1, 2 e 3. Disse ainda Aitofel a Absalão: deixa-me escolher 12.000 homens, e me disporei, perseguirei Davi esta noite. Assaltá-lo-ei enquanto está cansado, e frouxo de mãos espantá-lo-ei. Fugirá todo o povo que está com ele, então matarei apenas o rei. Farei voltar a ti todo o povo, pois a volta de todos depende daquele a quem procuras matar. Assim, todo o povo estará em paz. Aitofel, amados, agora quer matar Davi. E aqui, amados, tem um perigo muito grande, que eu e você precisamos estar muito atentos. É que quando a gente alimenta uma tristeza no nosso coração, uma mágoa, um ódio, estou aqui falando de várias situações, né? Uma amargura, um problema de relacionamento, se a gente ficar alimentando aquilo no nosso coração e na nossa mente, isso pode trazer a uma cegueira. A pessoa fica cega, ela não vê mais as consequências das suas palavras, ela não consegue medir até a forma de falar, a forma de agir, porque o ódio vai gestando isso, vai alimentando isso, a ponto de que a pessoa não vê consequências naquilo que ela vai fazer.
E Aitofel então dá esse conselho agora para Absalão: Absalão, vão fazer o seguinte, vão juntar aqui 12 mil homens, vão atrás, e vão correr, e na hora que Davi estiver cansado, a gente vai acabar com ele, eu vou acabar com ele. Já parou para pensar, irmão, minha irmã? Aquela pessoa que caminhava junto, fazia tantas coisas junto, o ódio agora é tão grande, a mágoa está ali tão alimentada no coração e na mente, de que ele quer é matar Davi. Eu te pergunto, crente pode matar o outro? Hein? Mas às vezes a gente quer que o outro morra, não quer? Hein? A irmã ali está nos lembrando, né? Às vezes a gente não mata na arma, na faca e etc, né? Mas mata com a língua. É isso. A gente fala coisas para denegrir as pessoas, para acabar com as pessoas. Aquele que era tão amigo, aquele que era irmão, aquele que era conselheiro, agora quer matar. Por que isso aconteceu, amados? Porque ele foi alimentando, ele foi criando esse ódio no coração. Mas o que Hebreus diz mesmo? O que o texto que nós lemos lá, Hebreus 12 fala, 14 e 15? Que a gente não deve ter o quê? Raiz de amargura. Raiz é o que sustenta. Raiz é o que traz a seiva, que traz o alimento. Então não pode ter raiz de amargura, porque isso vai contaminar todo o corpo, vai contaminar toda a planta, no sentido da árvore, né? A raiz vai alimentar toda aquela planta. Se a raiz está boa, a árvore vai permanecer. Se a raiz está podre ali, daqui a pouco essa árvore vai cair, vai tombar, ela vai morrer. Mas e quando o alimento dessa raiz é amargura, é tristeza, é ódio, é mágoa, é rancor guardado no coração? Batseba foi vítima de um problema muito grande. E Aitofel, como avô, tomou para si aquelas dores. Isso não pode acontecer, isso não deveria acontecer. Davi não podia ter feito isso com a minha neta. Às vezes não é assim com a gente também? Fulano não podia fazer isso com o meu pai, com a minha mãe, com o meu irmão, comigo. Fulano e etc. Aquele pastor não podia ter falado assim comigo. Aquele presbítero, o conselho da igreja não podia ter agido assim comigo. O meu patrão, o meu pai, o meu irmão. Poderia aqui citar várias situações que talvez você se encaixa. Aitofel alimenta isto. E muitas situações que acontecem na nossa caminhada da vida, ela pode nos levar a essas brigas, a esses desencontros, a violência. Talvez você é vítima de alguma dessas situações. Mas talvez você também é o que promoveu essas situações. Pode ser que tenha pessoas aqui que estão magoando outras pessoas, que estão chateando outras pessoas, que estão provocando situações que estão provocando ira no coração de outras pessoas. Talvez você está falando coisas que não deveria falar. Talvez você está agindo de forma que não deveria agir. Talvez você é o Davi, talvez você é o Aitofel. Talvez você seja a Batseba. Talvez você é Urias. Irmãos, como resolver essas questões? Qual a solução para isso? É o terceiro aspecto que eu quero trabalhar aqui com os irmãos. Primeiro, vamos lá para Salmo 32. Salmo de número 32. Salmo de número 32. Diz assim: bem-aventurado, feliz, aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto.
Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Qual a solução, amados? Vamos ler juntos, versículo 5. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Só até aqui. Perdão. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Amados, a solução está, em primeiro lugar, em confessar o nosso pecado diante de Deus. Confessar o nosso pecado diante de Deus. Senhor, desde pequenininho, eu sofro por causa da minha mãe, que fez isso, isso e isso. Desde pequeno eu sofro por isso e isso que o meu pai fez. Senhor, há tanto tempo eu tenho sofrido porque o meu cônjuge fez isso comigo. Senhor, eu tenho alimentado algo aqui no meu coração que não é do Senhor, por causa do meu amigo, aquele cara que andava junto comigo, aquela pessoa que caminhava junto comigo. E agora eu não quero nem ver ele mais. Eu e você precisamos confessar isso, irmãos. Nós precisamos cuidar do nosso coração. Mas também, lá em Mateus capítulo 5, nós não vamos ler o texto, mas a partir do versículo 25, nós precisamos perdoar e pedir perdão. Então, se tem alguma coisa que você fez, ou alguma coisa que você tem alimentado, se tem alguma coisa que está mal resolvida entre você e alguém, resolva, peça perdão, ou libere perdão, reconcilie-se com esta pessoa. Mas também tem uma terceira atitude, seguindo a orientação lá de Hebreus capítulo 12. Nós precisamos nos prevenir de alimentar a raiz de amargura. Lá em Gênesis capítulo 4, Deus fala com Caim: Caim, o mal está posto, mas cumpre a você domesticá-lo, não alimentar. Caim, cuide do seu coração, Caim. Você está com inveja, você está com mágoa, você está com tristeza, você está com ódio no seu coração, Caim. Vê lá o que você vai fazer, Caim. Irmãos, o que Caim fez? Ele continuou alimentando aquilo no seu coração, saiu dali, não cuidou, não se preveniu da amargura, da tristeza e do ódio. Foi lá e matou o seu próprio irmão. Quantas famílias, irmãos, estão destruídas porque a gente não está se prevenindo, porque a gente não está cuidando do nosso coração. Como o pastor Elvis costuma dizer, né? Algumas lições práticas para nós. Primeiro, para a gente concluir, se você não guardar o coração, presta atenção, sempre eu vou começar com essa afirmação: se não guardar o coração, podem vir planos malignos no seu coração. Vamos guardar o nosso coração, irmãos? Talvez você está hoje ferido, talvez hoje você está magoado. Pode ser que tem coisas que vêm acontecendo aí nos últimos anos, ou há anos já aconteceu, e você ainda não resolveu isso. Se você não guardar o coração, pode vir planos malignos. Tome cuidado. Segunda lição: se você não guardar o coração, você vai proferir palavras contra pessoas que você normalmente não falaria.
Já viu uma pessoa com raiva, o que ela faz? Ela fala o que normalmente ela não falaria. Ela fala até num tom que normalmente ela não falaria. E quando você viu, já soltou. Se não guardar o coração, você pode proferir, falar palavras que vai trazer sérias consequências. Terceiro, se você não guardar o coração, você vai querer manchar a moral da outra pessoa. Alguém vem falar com você sobre aquela pessoa, fulano, não, você não pode nem ouvir aquele nome. Não, ele não é isso não, ele é isso, aí você começa a descascar a pessoa. Querer jogar a pessoa lá embaixo. Se você não guardar o coração, você vai querer manchar a moral das outras pessoas. Mas também, se você não guardar o coração, você vai começar a torcer contra. Você vai torcer para que ela quebre a cara, para que ela perca coisas. Você vai torcer para que dê tudo errado para ela. Aitofel fez isso. Ele começou a jogar contra agora. Antes ele jogava a bola junto com Davi. Numa linguagem nossa aqui, tá, gente? Hein? Agora ele era do time adversário. Ao invés de jogar tênis, ele ia pegar a raquete na cabeça do Davi. Mas também desejar a morte. Se você não guardar o coração, você vai começar a desejar a morte da outra pessoa. Talvez você não consiga matar a pessoa. Como já foi dito aqui, com a arma, com qualquer tipo de arma. Mas você vai começar a matar com a língua, com a boca. Vai começar a proferir coisas ali. Mas eu quero terminar com um último problema que pode acontecer, se você não guardar o seu coração. 2 Samuel, capítulo 17, versículo 23. 2 Samuel 17, versículo 23. Vamos ler juntos? Vendo, pois, Aitofel, que não fora seguido o seu conselho, albardou o jumento, dispôs-se e foi para casa e para a sua cidade, pôs em ordem os seus negócios e se enforcou, morreu e foi sepultado na sepultura de seu pai. Se você não guardar o seu coração, você mesmo pode morrer. Aitofel fez isso. A tristeza, porque o plano dele não deu certo contra Davi, a tristeza se tornou tão grande, a mágoa foi tão profunda, que ao sair dali, ele foi para casa, ajeitou as coisas tudo lá, e se enforcou, e morreu. Pode acontecer, porque já aconteceu muitas vezes. Pode acontecer. Talvez não literal de você se enforcar, mas você vai morrendo. Você vai morrendo espiritualmente, emocionalmente. Você vai morrendo. Nada para você mais está bom. Sua vida agora é reclamar. Sua vida é alimentar isso. E você então vai morrendo. Meu querido irmão, vamos cuidar do nosso coração? Vamos. Vamos cuidar do nosso coração? Tem alguma coisa que você precisa resolver hoje? Não amanhã, hoje. Tem alguma coisa que você precisa resolver com alguém? Alguém te fez alguma coisa? Alguém falou alguma coisa? Alguém agiu de alguma forma? E você carrega isso? Talvez você carrega isso há 20 anos, 30 anos, 40 anos você está carregando isso. Meu querido irmão, não carregue um morto
amarrado nas suas costas. Porque guardar mágoa, ira, tristeza, ódio é como se você fosse carregar um morto. No primeiro dia você aguenta carregar ele, no segundo talvez. Mas e depois, o que vai acontecer? Vai começar a apodrecer, vai começar a feder, cheirar mal. Você carregar essas coisas vai trazer sérias consequências. E se você ficar com um morto amarrado aí, daqui a pouco vai dar doença em você mesmo, do morto que você está carregando. Meu querido irmão, minha querida irmã, vamos resolver essas coisas diante de Deus? Vamos colocar diante de Deus o nosso coração? Vamos abrir o nosso coração para Deus? Segunda atitude, prática. Se você tem que pedir perdão a alguém por alguma palavra, alguma coisa que você fez, não deixe para depois, faça hoje. Resolva hoje. Ah, mas a pessoa não vai me ouvir, a pessoa não vai gostar. Meu irmão, faça a sua parte. Mateus nos diz que se a gente tem alguma coisa contra alguém, a gente precisa ir lá e falar. E se a gente vê alguém indo num caminho mau, a gente tem também que alertar ele. Eu e você precisamos agir assim. Meu querido irmão, minha querida irmã, previna o seu coração da raiz de amargura. Previna o seu coração. Caim não fez isso. Deus alertou Caim. Deus falou com Caim: olha, o ódio está no seu coração, Caim. A inveja está no seu coração, Caim. Você está alimentando isso, Caim. Cumpre a você cuidar disso, Caim. Caim não deu ouvido. Caim concebeu aquilo, alimentou aquilo, saiu e matou o seu irmão. Quantos relacionamentos estão quebrados? Quantas pessoas estão machucadas? Quantas pessoas estão vivendo assim? Sabe por quê, irmãos? Porque a nossa sociedade não tem o projeto de Deus no seu coração. A nossa sociedade, ela fala diferente. Não, é isso mesmo, você tem que descontar. Não, é isso mesmo, você tem que continuar assim. Ah, é assim mesmo. E vai alimentando essas coisas no nosso coração e na nossa mente. Isso não é o projeto de Deus. O projeto de Deus é que nós caminhemos junto com as pessoas. O projeto de Deus é aquilo que Davi fala no Salmo 55, no versículo 14. 13 e 14. A gente caminhava junto. A gente se entretia junto. Se entretia, era o lazer, era o churrasquinho, era o bate-papo. A gente ia junto para a casa de Deus. A gente tinha uma troca de ideias. Aitofel, você era meu conselheiro. Aitofel, você era como se fosse Deus aqui diante de mim, porque todos os seus conselhos eram da parte de Deus, Aitofel. Mas agora você é meu inimigo, Aitofel. Meu querido irmão, vamos resolver aquilo que não está resolvido. Vamos cuidar do nosso coração. Vamos evitar a úlcera. Algumas úlceras são porque a gente alimenta alguma coisa no nosso coração, sabia? Vamos evitar alguns cânceres, não são todos, mas alguns cânceres. É por coisa mal resolvida. Vamos evitar dores no nosso organismo, dores nos ossos. Não foi isso que Davi falou? Envelhecer os meus ossos. Vamos evitar problemas maiores. Vamos tratar o nosso coração. Como o tema proposto, vamos cuidar do nosso coração. Curva a sua cabeça. Fale com o Senhor aquilo que você tem vivido aí. Alguma mágoa mal resolvida, alguma tristeza. Algum problema que você está tendo hoje com alguém.
Talvez é o seu cônjuge, talvez é o seu filho, talvez é sua mãe, seu pai.